Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Vamos ter uma live super especial com o tema maternidade, um método, na verdade, um método maternity. Nossa convidada hoje será a Josi França. Deixa eu só esperar ela entrar aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Isabel, Gigi, Néa Rocha, a Josi já chegou. Josi, assim que você puder, pode solicitar a sua entrada. Lúcia, tudo bem, Lúcia? Seja muito bem-vinda. Vamos ter um tema super especial já pensando aí no Dia das Mães. As oportunidades que a gente pode ter. A Ática está lançando uma campanha toda especial a respeito do Dia das Mães. E hoje a gente vai dividir um pouquinho com vocês. Deixa eu só esperar a Josi me confirmar aqui a entrada dela. Como é que vocês estão nessa quarentena? O que vocês estão aprontando? Ei, chegou! Espero que a internet vai dar fique tudo bem certo. aqui, que não Sempre fique dá oscilando. certo. Tudo bem? Como é que você tá, Josi? Sempre dá. Tudo bem. Tô bem, graças a Deus, em quarentena, mas ainda trabalhando, né? Hoje eu mandei um recadinho para as meninas lá da clínica. Espero que isso passe logo e que logo a gente se encontre no Com nosso curso certeza. também, A gente né? já E estava nos com o eventos que a curso Ática lotado, né? sempre proporciona para Era, todos era o os maternity que a gente ia fazer agora? Ou era o maternity, né? Era. Na verdade, era para ser em abril, ia ter agora um outro que Verdade. era A para gente ia ser fazer o em homenagem ao bate-papo Dia no das novo showroom Mães, para estar Barra. fazendo essa. Mas vai Mas acontecer, né? A gente só acabou vai que. ter que ver como que a gente vai fazer. Mas vai Exatamente. acontecer com certeza. Pessoal, sejam muito Não, vai sim, se bem-vindos. Deus Como eu quiser. falei, o tema de hoje é o tema maternity, é um método maternity, na verdade, que a Josi fez, né? Enfim, um estudo a respeito da gestação. Ela tem um conhecimento vasto sobre drenagem linfática e vai contribuir com a gente aqui um pouco a respeito desse tema, né? Como é que ela faz as manobras, como é que é a experiência dela dentro desse segmento. Então vai ser uma horinha aí bem especial para a gente poder dividir conhecimento. E eu separei algumas perguntas para a gente fazer aqui ao longo da live, ela poder dividir com a gente. Se der tempo, no final a gente ainda abre um pouquinho para vocês poderem perguntar também, porque eu sei, é um tema cheio de mitos e verdades, né? É um tema lindo, que toda mulher deve viver, né? É bem bacana, mas que é cheio de dúvidas, né? Enfim, nem em todo lugar a gente encontra, às vezes, o profissional habilitado a fazer esse tipo de atendimento a esse segmento, que é no momento em si da maternidade, né? No momento da gestação, o que, que a gente pode tratar, como é que a gente pode atender essa gestante. Então, eu queria, Josi, que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu currículo, da sua experiência, para a gente começar nosso bate-papo aqui. Bom, me encantei, né? Eu não era eu era do mundo business, me encantei pela estética e assim entrei estética apenas, fazendo tratamentos corporais e faciais. E comecei a ver a carência no mercado que tem para essa atenção à gestante. Embora a gente saiba que a gente precisa ter todos os cuidados, independente de estar gestante ou não, é um mercado muito carente. Existem realmente grandes tabus do que pode ser feito, no que não pode ser feito. Embora a gestante não seja uma bonequinha, né, que vai explodir, que é o medo de muita gente, precisamos sim ter muito cuidado, mas precisa ter um estudo, precisa focar, precisa dedicar um pouquinho mais. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma pós em fisioterapia na saúde da mulher, me aprofundando nessa parte da gestação, sabendo quais os princípios ativos que a gente pode ou não usar, porque tem alguns que são realmente muito maléficos, não só para a mamãe como para o bebê. E já de longa data, né, Michele? Enquanto estudante, eu já ia Sempre na nos primeira cursos de fileira. formação da ADICS, tive o grande privilégio de ir na fábrica, exatamente, fazer questões de andar na primeira fileira, porque eu acho que é assim,
é o que eu sempre converso com colegas, amigos e professores que eu ainda tenho bastante amizade até hoje. Ninguém é dono da verdade. Eu acho que cada um contribuindo um pouquinho, a gente consegue sempre aprimorar. E eu venho construindo essa minha trajetória com gestantes, estudando, trocando experiência com profissionais também, com professores, e é realmente uma área encantadora. Quem quer trabalhar com gestante, dedica, estuda, porque realmente, além de você trabalhar com o que você gosta, é recompensador, porque você cuida da gestante, você cria um elo, você se apaixona pelo bebê também, sem conhecer esse bebezinho, depois o bebê nasce, e também tem a questão do pós-parto, que você também pode continuar cuidando dessa mamãe, e assim, é muito bacana você cuidar. Então, eu comecei Uhum. cuidando, então, fazendo essa parte de corporal, e agora estou mais focada em tratamento de gestante, a qual eu tenho minha clínica ali em Bacana. Ipanema e venho desempenhando Não, é muito essa bacana linda mesmo, porque atividade. até fiz uma live aqui a respeito de como agregar valor ao seu negócio pós-crise. E a gente falou muito de segmento mesmo, de público, né? De entender qual o público que tem a ver com a gente, né? E aí, como você está falando, você acaba se aproximando, você acaba se apaixonando pelo bebê que você ainda nem viu, né? Que esse contato é muito bacana e você conseguir se especializar também num público dá relevância, né? E é bem bacana, de fato, dividir tudo isso. Bem, para a gente começar. Pode falar. E teve, e teve, um- e teve uma coisa assim, que eu gostaria de compartilhar com elas, enquanto estudante que eu ia nos congressos, que tinham palestrantes maravilhosos, que eles falavam assim: você não pode ser boa em tudo. Eu falava assim: imagina, eu vou ser boa em tudo. Eu vou ser boa em facial, eu vou ser boa em. Realmente a gente consegue abraçar várias atividades, mas que para a gente conseguir crescer cada vez mais, a gente precisa realmente focar. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, dar a mesma atenção e a mesma dedicação ao mesmo tempo para tudo, porque na estética existe um leque muito amplo. Então, por isso que a gente tem que saber assim, o que que eu quero cuidar? É de gestante, é de pós-parto? Pode ser também tratamento facial da gestante. Existe um leque bastante grande para E é ser importante um explorado e conhecimento é geral, realmente como muito você falou, carente. né? Mas é se especializar mesmo, entender o que você domina ali dentro da estética e se diferenciar com isso, né? Vamos às perguntas. Primeira pergunta: Isso, a com partir de certeza. que momento a gente pode Vamos lá. iniciar os tratamentos estéticos na gestante? Quando a gente sabe que a nossa cliente está gestante, a partir de quantas semanas, enfim, como é que a gente inicia esse tratamento? É muito importante e que não pode. Essa é uma regra que realmente não deve ser quebrada, é a partir da 12ª semana de gestação. Hoje em dia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a maioria das gestações são muito esperadas e planejadas. Então, às vezes, a mamãe está com 6, 7 semanas, já sabe que está grávida e ela te procura. Ela fica, eu quero fazer drenagem, eu quero me cuidar. Não pode. Porque o que acontece no momento da fecundação? Primeiro, ele sai da tuba uterina até se fixar no útero. Nesse percurso, até a 5ª semana que começa a ter a liberação de estrogênio, de progesterona, que é o que fixa o bebê na cavidade uterina. Vamos supor que às vezes abre uma exceção para uma amiga, para um parente, que normalmente às vezes pode atender, fala, eu faço a drenagem. Se acontecer qualquer intercorrência nesse momento, pode até ser por algum problema fisiológico da mamãe, por pólipo, por mioma, qualquer coisa, ela pode vir abortar esse bebê e colocar nós, como esteticista, como culpados. Sempre vai ter um culpado. Às vezes a culpa nem é nossa. Então a gente só pode realmente colocar a mão na gestante a partir da 12ª semana, que é quando a gente tem a segurança de que o bebê está fixadinho, que está bonitinho e que essa gravidez está bem tranquila. E também, assim, sempre em função do médico. Não comece um tratamento com a gestante sem antes conversar com o médico. Manda um WhatsApp. Normalmente eu atendo a gestante, eu peço o número do obstetra, eu já ligo e falo, estou começando o atendimento, tá tudo bem com essa gestação? Tem algum cuidado especial ou não? Perfeito. Porque a gente também precisa se preservar. Perfeita Então, a partir da colocação. décima Primeiro segunda trimestre, semana. então, a gente, né, se resguarda aí um pouquinho e aí a gente começa o atendimento. E aí, enfim, quando eu começo o atendimento, que cuidados, né? Quais são os principais cuidados que a gente deve ter como profissional para aplicar a drenagem linfática em gestante? De forma segura, né? Então, de forma segura. Primeiro, a gente tem que nos resguardar até no ambiente. Como é que a gente vai colocar essa gestante na maca? Qual o posicionamento? Tomar cuidado, de jeito nenhum de bruxo, sempre de barriga para cima, com calma, apoiar, ter uma escadinha de apoio. Tem algumas macas que elas levantam, outras já são fixas, então a gente precisa tomar cuidado. Tem que cuidar igual o bebelô. Às vezes elas falam assim, nossa, eu só tô gestante, mas
um descuido que nós temos enquanto profissionais que estamos cuidando dessa gestante, isso pode colocar em risco a saúde delas e a nossa também, carreira profissional. Porque a gente pode ter bônus e números, né? Quando a gente comete qualquer deslize, a gente vai ser sempre apontado por isso. Então, tomar cuidado com o ambiente preparado, bem higienizado, toalhas individuais, o posicionamento dessa gestante na maca também e sempre orientar como é que ela está se levantando da máquina, como é que ela está deitando, jamais levantar sempre de ladinho, que já são os cuidados que a gente tem enquanto não E gestante. tem Então, o algum cuidado tem que ser específico, bem Josi, redobrado. que A é atenção tem que específico ser para a bem maior. gestante em si? Porque o cuidado de levantar, como você mencionou, né, já acontece, né? A gente já tem de pedir a cliente para levantar de lado e tudo mais, mas tem alguma coisa específica que você acha pertinente dentro desse segmento? Então, quando a gente vai posicionar a gestante na máquina, normalmente quando a gente está posicionando uma pessoa que não é gestante, a gente precisa elevar as pernas. Só que no posicionamento da gestante, a gente já tem a pressão do bebezinho em todos os órgãos, que é onde passa a veia cava. Quando a gente inclina demais essa gestante e a perna fica demais elevada com aquela barriga, comprime ainda mais. Então você vai passar o dia inteiro drenando que não vai dar resultado. Então você precisa ter uma inclinação não muito alta, uma inclinação mais ou menos de uns 20%. Se você não tem uma maca que reclina, coloca um travesseirinho e a perna também um pouquinho elevada, mas sem ter muita elevação, porque em determinados momentos, quando a gente drena uma pessoa que não está grávida, quanto maior a inclinação do membro inferior, melhor para a drenagem. Isso não se aplica com gestante por causa do ângulo da barriga. Quanto maior a barriga, mais pressionando a veia cava fica, e daí não tem retorno nenhum. E daí, às vezes, a pessoa fala assim, eu tô drenando e os pés estão inchados. E a gestante sempre vem com o pezinho parecendo uma batatinha. Então, ela fala assim, não tá drenando. Então, às vezes, é a inclinação que você tem durante a sua manobra. Então, isso é A essencial quando posição você está das pernas, como fazendo você a falou, então, terapia. é um diferencial, né? E ela é levemente elevada e tem que tomar muito cuidado também com o dobramento da zona poplítea, que é onde, atrás do joelhinho, para não ter Em nada relação ao pressionando para não ambiente, eu retornar. sigo você nas redes Não sociais e ter o vejo que retorno você da faz vertebra. todo um diferencial, né? A Sueli até comentou aqui que ela faz atendimento à gestante e ela coloca música, né? Música suave, uma música baixinha. E eu vejo que você tem um carinho, que você faz uma plaquinha com a quantidade de semana que a cliente tem. Conta um pouquinho pra gente. Então, é um diferencial. Normalmente, assim, eu já tive algumas turmas de alunos que elas ficaram encantadas. Esse foi uma forma de eu dar o meu diferencial, uma plaquinha. Eu lembro que quando eu fui colocar, sempre tem aquelas pessoas, gente, que são aquelas pessoas que colocam a gente pra cima, aquelas que ficam assim, ai, será? Daí falaram assim, é breguinha. Eu falei assim, eu gosto do breguinha. Tem corujinha, tem lapinho de seda. Porque eu tento fazer com as minhas gestantes o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, assim, como que eu quero ser tratada? Desde a hora do atendimento do telefone, desde a hora do atendimento do WhatsApp, o meu telefone ele fica 24 horas, as gestantes elas ficam carentes. Então, assim, é um atendimento diferenciado a partir do momento que ela te procura. Ela tá carente, ela tá com um boom de hormônios, então, assim, eu coloco o nome do bebê e quando não tem, que às vezes acaba que na correria, elas falam assim, poxa, cadê a plaquinha? Daí eu paro, coloco o nome do bebê e a plaquinha, eu coloco o bonequinho, bonequinha, eu vou sempre mudando alguma coisa para com que fique agradável. Daí eu coloco a musicoterapia, que é muito importante, que é o momento que a mamãe deita, e é o único momento, às vezes, do dia dela, da semana inteira dela, que ela tem para relaxar. Porque as mães trabalham, as mães têm as rotinas de casa. Então, assim, ela não tem. Então, eu normalmente coloco uma venda de aromaterapia, que é já para ela ter esse benefício. Coloco a musiquinha ambiente e já o aromatizador também. Então, ela já chega, já tem um cheiro, já tem uma música e aquilo lá ela já assimila. É para eu relaxar. A maioria sai da terapia dormindo e daí é a parte Relaxada mais de fato, dolorosa, né? né? Tem que E acordar e é, ela e é fala assim, muito ó, acabou. importante, né? Porque isso é o carinho, é o cuidado com a cliente, né? E assim, você está Exatamente. personalizando o seu atendimento, né? Então, isso realmente faz toda a diferença. E agora, uma pergunta. E É, cada uma pode dar o seu toque, e aí, né? como você Cada uma falou, vai pode ter sempre dar alguém um seu para toque criticar e especial. para elogiar. Você vai Porque muito pelo existe. seu feeling, né? Então, assim, talvez, né? Ah, mas a plaquinha, será? Será que tem que ser essa plaquinha, né? Mas o mais importante do ter a ideia é colocar a ideia em prática, né? Então, acho que só de você fazer, experimentar já é legal. Outra coisa também,
Uma outra coisa que eu faço lá na clínica, que é de dica também para as pessoas, sempre ninguém é nada sozinho. É igual teve também quando eu comecei a dar cursos, eles falaram assim, mas você vai ensinar o que você faz? Eu falei assim, eu tenho muita gratidão em passar o que eu sei, porque tudo que eu sei hoje foi me passado. Então, assim, todas as vezes que a pessoa tiver que quiser fazer alguma coisa, faça alguma parceria com um fotógrafo, alguma coisa. Sempre que eu fecho algum tipo de tratamento, eu presenteio essa gestante com fotos também. Isso também é de muito bom grado. Então, procure parcerias para que vocês consigam ampliar e dar esse mimosinho para essa cliente. E se não tem isso, o que, que eu faço? No começo, o que, que eu fazia? Chegava e falava assim, posso tirar uma foto? Você deixa eu postar? Então, vai tirando a foto, a barriga crescendo, elas ficam emocionadas. Nossa, olha como estava a minha barriga. Isso é uma atenção diferente. Não é simplesmente chegar você tratar como uma cliente. Chegou, fez a Aquele drenagem, atendimento tchau. Não é isso. É robotizado, você né? criar um vínculo. Isso não só com atendimento à distância. Exatamente. Cada pessoa é uma. Tem umas que vai precisar mais de drenagem, que eu também. O método Maternity ele é mixado entre drenagem e manobras relaxantes também. Então você tem que ter um feeling de perceber o que, que ela está precisando mais nesse E esse momento. lance da E foto que você está saber lidar com essa falando gestante, é muito mimar. legal, Eu Josi, acho que é até para a gente importante fazer mimar. agora, né? De repente um mimo, né? Tá chegando o Dia das Mães, então assim, provavelmente tinha alguém já fazendo atendimento a esse público, ou ficou sabendo de alguma cliente que fazia outros serviços, de repente está gestante nesse momento. Então, é um amparato, né? Enfim, mandar de repente fazer uma foto, nem que seja nesses aplicativos comuns mesmo de editar, colocar um coração, uma comemoração pelo Dia das Mães, lembrar ela, né, do Dia das Mães já é um fato importante de relacionamento, desse carinho, desse cuidado que você tem dentro da cabine, né, no dia a dia ali com ela também é uma coisa interessante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é meio que regra, né? Assim, todo mundo, quando está gestante, sempre a preocupação maior é a hidratação, é beber muita água, é manter o tecido muito hidratado. E aí eu queria a sua análise, né, como profissional de estética que está atuando dentro desse segmento, por que que é tão importante manter o tecido hidratado dessa gestante? Então, a gente já tem muito mais acentuado na gestante esse extravasamento de líquido que é o edema. Quanto mais edemaciada é essa mamãe, até mesmo pelo crescimento, é inevitável o edema durante a gestação. Então a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais edema eu tenho no meu interstício, mais os meus órgãos estão sem hidratação, mais a minha pele carente, e a pele é um órgão que ele não é tão vital assim. Existem outros cascateamentos de hidratação. Então, se a mamãe, que normalmente, isso é uma coisa que vocês vão ter que sempre bater na tecla, elas não querem beber água porque vai muito ao banheiro. É a primeira coisa que elas falam. Eu não gosto de beber água porque eu vou muito no banheiro. Mas você tem que falar, ficar religiosamente. Tem que beber água, não só pela questão da hidratação da pele, que tem o rompimento das estrias, que isso nenhuma mamãe quer. Todo mundo quer ser mãe, mas ninguém quer ficar depois com o corpo destruído. Eu acho que dá pra gente, principalmente hoje com essas alternativas que a gente tem de cosméticos de ponta, de alternativas de tratamento é você ter uma alternativa de você manter o seu corpo bem estabelecido. Não é só apenas pela questão da estria, é questão de você manter tudo equilibrado. Se você tem bastante água no seu corpo, o sistema linfático não vai precisar puxar do sangue a água que tem, o que deixa o sangue espessado. E quando o sangue está mais espesso, o que, que acontece? Que às vezes elas se tornam mais calibrosas. Se tornando mais calibrosas, aparecem as varizes, que é o que também acomete muitas gestantes. Então, tudo é um cascateamento. E até hoje eu fiz um vídeo sobre isso. Que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas entendem celulite, edema, como uma coisa muito gigantesca, sendo que a cura está nos pequenos detalhes, que é ter uma hidratação não apenas com creme, que isso também é muito importante. O que fica defasado na questão de ingestão de água, você pode complementar sim usando cremes que são bem efetivos para a pele. Então você tem que associar. E a importância então de você beber bastante água é que você tenha uma circulação bacana, que não seja comprometida, porque a gente tem que pensar o seguinte: a partir do momento que tem falta de água no nosso sistema fisiológico, vai estar comprometendo alguma coisa. Se vai puxar essa água do sangue, o sangue fica sem oxigênio, e sem oxigênio, então, quem vai ficar mais sem oxigênio? O bebê. Então, a gente tem que pensar sempre como um todo, o que que isso tudo influencia, e vai aos pouquinhos. Como eu sempre digo, na verdade, você vai doutrinando a mamãe, porque ela chega a um grávida, às vezes
Eu normalmente pego bem do início, mas tem as grávidas já que vai com 30 semanas, mais no finalzinho. Mas você vai doutrinando. Depois está na cabeça, você já chega, já oferece um copinho de água, acabou a drenagem, outro copinho de água, tá lá no banheiro, outro copinho de água, e sempre pergunta. E tem aquele aparelhinho também que dedura. Aham. É aquele. Tem várias marcas, não vou citar nenhuma, que você coloca e dá para Aham. ver o óleo e a água. Então elas já ficam apavoradas. Meu Deus, não tem água. Então você consegue fazer esse equilíbrio e também fazer com que elas bebam bastante água e também a importância de você estar hidratando o tecido, seja com óleo vegetal sempre, ou um creme já específico Legal. E, para e assim, dentro utilizar durante do a gestação. protocolo que você faz, né, de gestante, quais produtos da Adicos você utiliza? Para iniciar, eu coloco o sabonete glicoativo. Por que o sabonete glicoativo? Porque ele já tem ação que vai fazer essa esfoliação da pele sem agredir, porque eu não posso. Você imagina a pele da mamãe. Não é só a barriga que cresce, o braço aumenta, a perna aumenta, porque tem uma reserva de gordura que é necessária para o desenvolvimento do bebê. Então, quando você pega um sabonete glicoativo, principalmente em áreas que escurecem, axila, virilha, perna, você já faz essa esfoliação, a textura da pele fica melhor. Então, você já faz esse peeling através, um peeling leve, óbvio, através desse glicoativo que é permitido durante a gestação, é um dos poucos que é permitido, e a Adco contribui Uhum. bastante. Então, assim, já é um vidro grande e você ainda dá para fazer a dissolução dele em água, então você passa por todo o corpo, principalmente agora que a gente está passando por esse momento de Covid, onde a higienização é bastante importante, você pode passar por todo o corpo, não passe apenas nos seios, no colo e na barriga. No restante você passa tudo, passou, enquanto você está passando pelas pernas, depois você vem retirando, isso é super rápido, não compromete o horário da sua terapia e consegue também fazer com que tenha uma esfoliação natural e que permeie também os princípios ativos que a gente tem no creme de massagem e ajuda também essa pele a ter mais resposta em questão E de qual a hidratação, concentração de que você faz viço, e quando elas você sentem. dilui? Sentem e comentam, falam assim, a pele está diferente. Eu coloco 100 ml de água deionizada. Por que a deionizada? A gente não pode colocar água mineral ou água de torneira porque ela tem o cloro. Então eu tenho um princípio ativo bacana da Adicos, que tem esse glicoativo. Se eu colocar com uma água com cloro, o que vai acontecer? Vai destruir esse princípio ativo. Então eu preciso colocar numa água que não tenha, que esteja desmineralizada. Então 100 ml de água com 30 ml de glicoativo, você vai ter um produto que você vai usar por longa data e elas vão sentir. A pele muda, a quem tem axila muito pigmentada, normalmente já pigmenta, né? Auréola, virilha, tudo isso pigmenta, até mesmo para proteção da mãe pela questão hormonal. Então, se você já utiliza um sabonete uma vez por semana que faça essa ação, que elas normalmente não têm esse cuidado, a pele vai clareando, elas vão ficando satisfeitas, e não é só apenas o benefício da drenagem que você dá também o benefício do princípio ativo. Então, sempre que vem uma cliente e me perguntar, ah, você faz a drenagem? Sim, eu faço a drenagem. Eu utilizo o princípio ativo que faz isso, 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 isso. Ela é mesmo. Então, assim, o sabonete glicoativo, ele já é extremamente essencial porque ele faz já esse peeling, ele já dá uma textura E bacana e além ele do não deixa ácido glicólico escurecer. nesse Que sabonete, ele normalmente ainda por tem o atrito lactobiônico, escurece. né? Então, realmente é um sabonete diferenciado. Você pode fazer até indo para o facial, você Exatamente. pode fazer também, né? Deixando um minutinho no máximo e retira. Tem a gluconolactona também, a gluconolactona. São três princípios ativos, né? O glicólico, o lactobiônico Sim. e a gluconolactona, que são essenciais. E assim, a minha preocupação sempre, principalmente quando eu escolhi ádicos, agora a gente está com essa parceria, mas antes disso eu já usava, já é uma empresa que eu confio. Então é assim, eu não estou levantando bandeira de ninguém. Eu sempre usei. E foi bacana porque assim é bacana quando você fala de um produto que você realmente confia. E a gente precisa nos resguardar disso, porque às vezes a gente faz todo um procedimento certo, eu pego um princípio ativo ou um produto que não seja adequado, e daí pode acontecer inúmeras intercorrências e causar um aborto, porque tem muitos produtos que permeiam a placenta e que Aí atrapalham essa segurança, fisiologicamente e né, essa bruscamente a mamãe. transparência também faz Então, toda a diferença. Inclusive, a gente tem um prospecto informando quais produtos da Adicos não pode ser utilizado em gestante. Assim, a gente tem todo um cuidado também com essa cliente, né?
A Cleo perguntou se passa no corpo todo. Pode passar no corpo todo, exceto colo, seios, tá? E na barriga. A gente sempre evita na barriga passar, até mesmo na hora da manobra, a gente passa o creme de chá verde na barriga, mas a gente não fica manipulando muito o abdômen, porque é muito irrigado e fica muito, muito fininho. Então, só nos seios e colo, que não no corpo inteiro, sim. Pode, como eu Né? falo, Então, dar um eu banho te de gato perguntei os produtos, aí eu vi que na você começou gestante com na um barriga. raciocínio de protocolo. Então, acho que dá até para a gente juntar aí as perguntas, né, que a gente vai fazer e você ir dando um passo a passo. Então, você falou do passo, né, número um, mais importante aí, de preparar essa pele, né, de ter esse cuidado com a axila, com virilha, com membros inferiores, de não aplicar na barriga, né, da gestante e fazer essa concentração de 30 ml para cada 100 ml de água. Qual é a dica da água? Água sem cloro que você falou? Deionizada. 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 Tá. É trava-língua. Deionizada. E fazer essa preparação. Como é que Deionizada. você retira esse produto depois, Josi? Você deixa algum tempo? O que você faz? Então, normalmente vocês sabem, eu esqueci o nome agora do. Esses que a gente usa, não é o que usa efetivamente na cozinha, mas é aquele que é Super lavável, ele é Perfect, né? branquinho. Então, eu já fui em clínica enquanto cliente. Isso. Eu já fui em clínica enquanto cliente, que era justamente aquele de pia. Não é agradável. Então tem um que é branquinho. Então você pega aquele branquinho, você já umedece A ele, toalhinha borrifa mágica que você está esse dizendo, não, sabão. né? Ele É um já outro, fica, né? sabe? Então você já Tem a passa toalhinha por todo. mágica também. A Isso, eu toalhinha acho que a mágica é toalhinha ótima. Para quem não mágica. conhece, é uma bolinha Isso, que tem a você toalhinha coloca mágica. numa cubeta com água e ela cresce, assim, vira um paninho de fato para você poder fazer a higienização. Não, tem várias opções. Tem a toalhinha mágica, tem esse que Sim, tem sim, esse eu é já a ouvi falar também. Duraflex, sei lá, é um branquinho. Que parece esse de apoio. E aí você borrifa, você já umedece, passa por todo o corpo. Quando você Aham. passa, você já vê que faz uma leve espuminha. Enquanto você vai passando o corpo todo, chega nos pés. Você pode lavar esse mesmo paninho e você vem retirando. Uma passada só já é o suficiente, porque a gente fez essa dissolução com a água. Então não Aham. fica aquele produto muito concentrado. Diferente se você quiser fazer, não, ela tá com a axila muito escura, eu vou dar uma atenção para a axila e para a virilha. Então você pode passar o produto puro. Você passa um pouquinho e quando você está passando o corpo inteiro, ficou uns Tá. dois Para quem está minutinhos, chegando você já agora, retira. a gente está falando do Super protocolo fácil, bem rápido, não Maternity, gasta que mais a de 5 Josi França minutos. desenvolveu para gestante. Então, ela está dando passo a passo. A gente falou do passo um, que é o sabonete glicólico, glicoativo, né, que tem o ácido glicólico, diluído em água. Então, ela deu a concentração aqui de 100 ml para cada 30 ml do glicólico, com a dica dessa água desoneizada, é isso? Ai, meu Deus. Deonizada. Bem Depois, ionizado. Eu vou escrever aqui. e aí, enfim, fiz a higienização, retiro. Qual o próximo passo, Josi? O próximo passo, depois de você fazer a higienização, você precisa vir fazendo é, dos bombeamentos das cadeias linfáticas. Então você pode já vir bombeando. Na verdade, assim, eu não fecho muito essa parte, porque você pode fazer o bombeamento antes, ou você pode ir bombeando as áreas que você vai drenar naquele momento. Mas você já pode fazer o estímulo da cadeia axilar, da cadeia aqui da clavícula, na questão da virilha e no poplíteo. Feito isso, a gente já vai iniciar então, a questão Tá, da esse drenagem você não linfática. utiliza nada. Tá. E aí, qual o Não, próximo esse passo? O próximo passo, então, feito essa questão do bombeamento dos linfonodos, a gente começa, então, a fazer a drenagem linfática, sempre pela região do abdômen, com movimentos muito leves. No abdômen, a gente não drena, não existe uma drenagem no abdômen. Até porque, enquanto às vezes a pessoa está no início da gestação, a barriga está pequenininha, dá a ideia, eu vou drenar. Não, a gente não drena o abdômen. A gente faz como se fosse, na verdade, é um carinho no sentido sempre óbvio da cadeia que a gente precisa drenar, né? Acima do umbigo para a região axilar, abaixo do umbigo para a região inguinal, mas sem ter a pressão da drenagem. É mais um carinho para você também espalhar esse creme e ela se sentir, então, assim, tocada na região do abdômen. E tem algumas que têm uma sensação não muito adequada, né? Ficam meio incomodadas pela questão do umbigo, que o umbigo vai saltando, então fica com aquele nervosinho. Mas na barriga, mais é você passar o creme
como se você realmente estivesse higienizando com manobras bem leves, bem suaves, respeitando, então, a divisão da cadeia linfática, acima do umbigo com E axila, qual abaixo do creme que umbigo você para utiliza para virilha. fazer essas manobras? Eu uso o creme de chá verde, porque ele já tem todo. A gente precisa sempre pensar, quando utilizar qualquer tipo de creme deslizante na gestação, a gente precisa potencializar com princípios ativos que ajudem a desinflamar esse organismo. E o chá verde ele já tem todas essas características, fora o chá verde. Eu até anotei aqui que são bastante princípios ativos que a gente tem no chá verde tem a arnica, a aloe vera, que é altamente hidratante em questão quando a gente passa na pele, e todas o ômega 6, o 6, 7 e o 9, que ele ajuda na questão da circulação, ele ajuda na questão dos vasos, então, para quem tem principalmente telangiectasia, o problema do varizes, que já tem um comprometimento maior desse retorno linfático, esses princípios ativos conseguem permear melhor e potencializar a sua drenagem. Então, esse é da área, assim, e fora que também não tem perfume, que é uma coisa que precisa se muito ficar preocupado enquanto você faz a terapia em gestante, são produtos que têm cheiro. E na gestação a gente não pode, porque ela pode gostar do cheiro do chá verde ou de qualquer outra coisa. Vamos supor que fosse que ele tivesse essa questão de perfume, que não tem. Pode ser agradável no primeiro momento e começar a causar enjoo no segundo momento. Então, a gente precisa sempre nos preocupar, até mesmo quem trabalha com aromaterapia enquanto está fazendo a drenagem, qual é o aroma que eu posso usar também, que perfume que está lá, para não causar esse enjoo. Causando enjoo, ela não vai se sentir muito à vontade para estar recebendo essas manobras E aí você finaliza de depois com drenagem. alguma coisa, com algum produto? Como é que você faz? Depois dessa drenagem que você faz? Sim, eu faço, então, eu faço drenagem por todo o corpo, né? Primeiro começo pelo abdômen, vou depois para os membros inferiores, sempre respeitando. Eu tenho tanto o método do Volder quanto do Leduc, mas eu fiz uma adaptação mais para o do Leduc. E daí tem gente que pergunta, para quem já estudou o método do Leduc, ele não utiliza nenhuma fórmula, nenhum creme deslizante. Só que por isso que a gente precisa colocar como um nome, porque a gente adapta à necessidade. Acho que todo mundo já recebeu uma drenagem. É diferente você receber um estímulo com a pele seca e diferente quando você tem algo deslizante. A gente tem que pensar no sensorial também, o quão agradável é essa terapia para a gestante. Então, tendo um creme que já tem todos os princípios ativos que potencializa, que é o chá verde, a anica, os ômega 6, 7, 9, que são todos os princípios ativos que tem presente nesse chá verde, a gente também tem que sempre pensar no sensorial. Sempre que a gente ativa os sentidos da gestante, é bem melhor. Então, eu fiz a manobra no abdômen, vou para os membros inferiores, né? Respeitando, então, distal, proximal, que é sempre você. É sempre pensar assim. Se você tem uma sala que está cheia de água, você vai começar a raspar lá do fundo para perto do ralo, ou você vai começar a esvaziar perto do ralo. Então a gente vai tirando a água que está perto do ralo, para lá no fundo chegue e consiga fluir dentro desse sistema linfático. Então, esse é mais ou menos o raciocínio que tem quando a gente está fazendo drenagem. Então, faço nos membros inferiores, faço nos braços, faço as manobras também no seio, que ajuda muito na amamentação, principalmente para quem tem sensibilidade, ajuda a questão dessa lactação, prepara a mamãe para o aleitamento materno, fica menos sensível. E depois eu faço também manobras no rosto, que daí eu não chamo, no rosto eu não falei que eu faço a drenagem inteira, porque senão seria 2 horas de procedimento. No rosto eu faço o estímulo das cadeias linfáticas, porque ninguém quer também ficar com o rosto de batatinha. Então, faço a manobra no rosto, faço estímulo na cabeça. Eu acho que todo mundo, Maravilhoso. quando recebe um carinho na cabeça, já, né, dá Quanto aquela tempo dura a sua carinha. massagem, esse E método, sempre né? Enfim, do início ao fim? 1 hora. 1 hora. 1 hora. 1 hora e bem demorado. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu não consigo. Eu vou dizer para vocês assim, no começo, bem no começo, assim, que eu ia. Que a gente tem receio. Igual eu falo assim, quem vai começar a cuidar de gestante, é normal ter receio, é normal a gente ficar um pouco ansiosa, porque a gente está lidando não só com a vida da gestante, tem o bebê e tem a família inteira. Pai, avó, irmão, marido, porque se acontecer qualquer tipo de coisa com ela, né, vem a população inteira atrás da gente. Então, assim, é normal ter medo.
Mas vai, se você tem conhecimento, se você tem embasamento, princípios ativos que são seguros, vai com confiança que tudo flui. O restante é você realmente conhecer a fisiologia da mamãe. E se os momentos vagos que às vezes a gente fica gastando no Instagram, estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. Então eu gasto assim, antes eu gastava 1h30, já chegou a durar 2 horas, porque eu queria ficar ali, sabe? Só que eu falei assim, gente, a gente também precisa ver o nosso lado. A gente precisa também pagar as nossas contas, né? A gente tem que sempre calcular produto, tem que calcular o nosso tempo, tem que, óbvio, proporcionar para ela um momento de bem-estar, mas a gente tem também que colocar isso dentro de um horário adequado. E a gente sabe que, fisiologicamente falando também, eu ficar 2 horas a mais drenando, não importa. A partir do momento que eu fiz o bombeamento, que eu estimulei o sistema linfático, ele já começa a se potencializar. Então, eu não preciso ficar o dia inteiro drenando. Senão, todo mundo ficaria 24 horas drenando. Não é esse sentido. Então, eu faço isso em 1 hora tranquila, com calma, nada correndo, sempre com calma, com fluidez, a pessoa consegue Tá. relaxar. Então, dá 1 hora E estão certinha. perguntando aqui Não a passa. respeito da posição da gestante durante a drenagem. Você consegue ilustrar um pouquinho, explicar um pouquinho como é que funciona? Sim, a gente inicia essa drenagem, ela de barriguinha para cima, né? Faz essa drenagem e daí o que acontece? A gente precisa também drenar as costas. Que na verdade nas costas eu nem faço tanta drenagem. Nas costas é onde eu faço associação de manobras, onde tem o relaxamento dessa mamãe e da musculatura também. Porque a gente tem que pensar que fora de carregar aquele barrigão, o eixo acaba que mudando. Você vê que elas ficam com um S maior, mais com desconforto na coluna. Então, eu faço também nas costas sentido cadeias linfáticas com manobras mais específicas nas costas. E daí eu venho também drenando a parte do bumbum. Então, para fazer isso, eu preciso colocá-la de lado. Viro ela de lado, faço a drenagem, ainda que eu tenha estimulado a perna na parte da frente, tanto a parte frontal e a de trás, eu também volto a fazer esse estímulo quando ela está deitada de lado e viro para o outro lado para fazer. Então ela recebe massagem e estímulo por todo o corpo. E a hora que chega nas costas, que é a hora que, pelo menos pelos que ela. Toda a terapia é muito boa. Mas quando vira nas costas, você tem um estímulo que você vai soltando aquelas tensões musculares, que você vai fazendo com que toda essa relaxina, que é o hormônio que vai lubrificando todas as articulações da mamãe, até mesmo para a abertura da pelve no momento do nascimento do bebê. Então você fica tudo muito aqui duro, tem partes que ficam mais tensas, outras partes com dor, então você vai fazendo com que esse líquido flua melhor. E ela já sai com a sensação de bem-estar. Então você drena sempre com a barriguinha de frente, vira de um lado, vira do outro. De bruços, jamais. E também vai ter aquela gestante que vai querer ficar virando, 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 que ela acha que tem que deitar em cima da barriga. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem algumas gestantes que fazem isso, que não tem essa noção, que acha que pode deitar realmente em cima da barriga. E daí o cuidado é nosso. Porque qualquer coisa que aconteça dentro da cabine, independente se ela que fez, você vai ser responsável. Então, ficar muito atento. Perguntar como que está se sentindo. A temperatura também. Eu sei que é difícil a gente trabalhar de jaleco. Tem gente que talvez a pessoa, você nunca tenha feito drenagem, alguém não tenha feito drenagem, acha que é tranquilo, que não é cansativo. Cansa, porque você tem que fazer pausadamente e você usa pressão. Uma outra coisa muito importante é quando uma pessoa é magrinha, eu uso uma pressão um pouco mais leve, porque o sistema linfático está logo abaixo da pele. Então é isso daqui. Então, se meu braço é seco, eu fiz isso daqui, eu já estou estimulando. Agora, uma pessoa que tem uma camada de pós um pouco maior, e principalmente gestante que acaba ganhando um pouco mais de peso, a pressão é um pouco maior. Então a gente tem que respeitar tecido adiposo, porque daí a gente vai ter essa camada de gordura impedindo, então, esse sistema linfático que fica logo abaixo da pele. Só que se tem gordura, tem a pele, gordura e o sistema linfático. Então, respeitar também essa Beleza, Josi. pressão E a de respeito do terapia. home care, você faz alguma indicação de uso home care para cliente? Que cuidados que você recomenda, né, para ela no dia a dia? Com Que ela certeza. faz esse método com você quantas vezes? Por semana? Como é que funciona? No início da gestação, eu sempre indico no mínimo uma vez por semana. Tem algumas que às vezes fazem de 15 em 15 dias,
Mas o que que acontece com essas que fazem de 15 em 15 dias? Elas voltam muito, muito e demasiado. Então é aquele negócio, você querer resolver um problema, porque você vai, faz a drenagem, ela fica bem uma semana, passa outra semana, ela volta muito inchada. E não é só um inchaço, é muita dor, fica com desconforto, fica com formigamento na mão e é onde a gente começa a se preocupar. Porque edema demais, formigamento demais na mão, isso pode vir a causar uma pressão alta e ter uma predisposição à pré-eclâmpsia, que isso é muito danoso tanto para a mãe quanto para o bebê, causando aborto e vários outros problemas. Então, precisa ficar atento. Então, a indicação é, no mínimo, o ideal, no mínimo uma vez por semana. Quando a gestação vai evoluindo, que vai ficando mais e demasiado, até 2 a 3 vezes por semana. Normalmente, quando está entrando com 36 semanas, elas já começam a ir 2 ou 3 vezes na semana. Isso também depende muito da mamãe, né? Às vezes, assim, querer fazer a drenagem, todas querem, só que a gente precisa também entender que é um momento de gasto Sim. para elas com enxoval, elas ficam querendo gastar horrores com um monte de coisa. Então, às vezes, financeiramente não fica viável, mas o ideal seria já até pelo menos a 30ª semana uma vez por semana, dependendo se a pessoa já tiver problema de circulatório, ela vai ter que fazer no mínimo 2 vezes por semana desde o início. Mas normalmente, quando é assim, o obstetra já indica, e é sempre bom estar conversando com o obstetra. Às vezes tem algumas que já tomam algum remédio anticoagulante, tem problema de tireoide, então tem que ver. A gente não tem ação sobre os medicamentos que elas tomam, mas a gente precisa sempre colocar numa anamnese completa. Então, o primeiro dia de consulta que você tem com ela, você tem que realmente perder um grande tempo. Não é verdade, não é perder um grande tempo. Você tem que colocar esse tempo para você conhecer quem que você está cuidando, o que que ela está tomando, se ela está tomando todos os suplementos que precisa estar tomando. E ver esse cuidado, porque tem algumas gestantes que chegam que não tem nem obstetra, que não faz Que às acompanhamento. vezes, Parece surreal, até mas tem. demora também, às Então vezes, a você precisa encontrar o conhecer essa obstetra, né? paciente. Vai em várias consultas, né? É porque quando fica inseguro, né? Então, assim, tem que ver se ela está tomando. Primeiro, tem que tomar muita água. Tem que perguntar se ela está tendo um sono. É muito importante que durma bem. Tem gestante que dorme meia-noite já. Na verdade, nem pra gente, né? A gente sabe que a melatonina ela é produzida a partir do momento que a gente chega num sono profundo. Como é que eu vou ter um sono profundo se eu vou dormir Agora, nessa quarentena, acabou minha melatonina, né? Porque 3 horas da manhã eu tô indo dormir. A gente precisa entender, você está dormindo bem, não está dormindo bem? Porque o que vai acontecer? Ela vai chegar inchada, você vai drenar, vai ficar ótimo. E essa drenagem, se o edema ficar progressivo, o que está acontecendo? Eu que estou fazendo a drenagem errada ou tem alguma coisa que ela está fazendo errada? Então você já precisa conhecer ela. Então, sempre que chega, vai perguntando: você dormiu bem? Você tomou água? Está comendo doce? Não está comendo? Tá dando puladinha? Porque o doce também é um vilão horrível, não só para o gestante, né, para todo mundo, porque ele inflama as células e daí vai cascateando inúmeras outras coisas. Então, vê se ela está com o sono adequado, dormindo cedo, pelo menos. Ela pode acordar cedo, mas que vá dormir cedo, que está tomando bastante água e precisa, é muito importante que ela passe um creme anti-estria, um creme não só anti-estria, um creme que hidrate, um creme que mantenha essa pele hidratada, porque a gente sabe que perde-se muito líquido por essa questão de estar inchada. Então eu deixo lá na clínica, ou quando eu não tenho, eu já indico, porque ali perto da clínica tem a loja da Adicos ali de Ipanema. Eu falo assim, olha, não tem aqui, se você tem pressa, vai ali, pega. E eu falo para elas passarem, então, eu acho Eu que tem uma separei ele história aqui, maravilhosa. porque eu Quando tô eu fui na Adicos, gestante, tô com 23 semanas. Eu não tinha te contado, né? Não sabia. Eu eu tava não feliz, sabia, menina, com esse fico curso, que eu falei, olha, chocada. vou Como receber esse assim? método Maternity, vou ser modelo da Josi. E tenho ele em casa. Eu falei, cara, com certeza ela vai falar do Elas Queen. E a história do Elas Queen é muito bacana, porque a doutora Ada, né, que é a presidente da nossa empresa, dona da empresa, ela fez esse produto quando ela estava grávida de gêmeos, para ela utilizar. Né? E se você, até a gente conversou um pouquinho antes, né? A gente estava falando da vez que você viajou lá para Vitória. E vamos dividir aqui com a galera que está nos assistindo. A Josi está sempre presente nos nossos eventos. A gente faz uns eventos maiores, simpósio, a gente fez o circuito facial, circuito Sim. corporal. E foi, eu acho que no evento de eletroterapia, não foi, Josi, que você foi sorteada?
Com o Denis, com o professor Denis. Foi o do Flash Detox. Ah, Não, mas o que eu verdade. ganhei a No viagem foi do Flash circuito corporal Detox. do Eu fui Flash antes, do depois eu método Flash voltei Detox para Marcos contar a Lose, que rodou experiência. aí o Brasil inteiro. A Exatamente. Josi estava presente no nosso evento lá na primeira fileira, ela está sempre lá na Maravilhoso. primeira fileira, e ela foi sorteada a conhecer a fábrica, né? Conhecer toda a estrutura da Áticos que fica em Vitória. E aí ficou sabendo até um pouquinho das histórias dos produtos, tudo. Conta pra gente um pouquinho como é que foi, o que você sentiu, o que você achou lá de visitar a fábrica. Então, foi muito bacana, porque quando eu fui na fábrica, eu ainda estava terminando, né? Eu era estudante. E eu acho assim, independente da fase que a gente está na vida, a gente sempre olha assim os palestrantes, olha as empresas, fala assim, gente, que bacana, é uma estrutura enorme. E o pessoal da área sempre foi muito receptivo. Eu não estou puxando sardinha, estou falando enquanto aluna. E os professores também dão esse apoio, né? Então, assim, eu sou muito com todos os professores, a Ana Mello, que me ajudou bastante, tenho ela, assim, todos eu carrego muito no coração e quero levar para a vida. E daí eu estava no curso, eu lembro até hoje que para ganhar essa viagem tinha que adquirir Sim. os produtos, né, para você ser sorteada. E eu fiquei assim, gente, eu não tenho dinheiro, eu estou começando agora. E se gastar e não tiver cliente, que é o medo que todo mundo tem. Eu vou gastar esse dinheiro com produto, não vou ter cliente, como eu vou pagar? Daí eu falei assim, eu vou comprar e eu vou ser sorteada. Olha, eu me arrepiei. E eu ficava assim, eu vou ser sorteada. Eu vou ser sorteada. Daí eu lembro que foram duas pessoas. Foi eu e a. Ai, gente. esqueci o nome. Olha, meu amigona, daqui a pouco eu lembro. E eu falei assim, eu vou ser sorteada. Eu lembro que eu falei assim, Josi, eu falei assim, eu não acredito. E foi maravilhoso. É muito bacana. A gente utiliza o produto enquanto final. Mas assim, eu vi assim a cadeia inteira de produção, a preocupação que tem. E o mais interessante da história da Elash Green é que assim, muitos produtos hoje que são maravilhosos, até mesmo assim a cafeína, que a gente não utiliza hoje na gestante, mas por princípios mais de cuidado, porque ela tem benefícios também, tem muitos produtos assim não são testados em gestante, porque nenhuma gestante quer ir lá como cobaia de laboratório ver se vai dar certo ou se não vai prejudicar o bebê. E foi a história dela, né? Que ela estava grávida de gêmeos e como ela era dona, óbvio, de uma empresa de cosmético, ela se colocou como modelo e ela desenvolveu esse produto que é realmente efetivo. Eu uso esse produto aí também, independente de estar grávida ou não, porque a pele realmente muda para caramba de tono. E a gente sabe que assim vai passando os anos, por mais que a gente faça suplementação, o nosso colágeno vai caindo. Não sei se todo mundo sabe, um ano a mais que a gente tem, 1% a menos de colágeno. Então, assim, se eu tenho hoje quase 40, eu só tenho, né, 60% de colágeno no meu organismo, que poderia estar a 100%. Então, se eu já tenho uma defasagem natural, que é a lei da vida, né, envelhecer e ficar caído, a gente precisa ter esses estímulos, que é a questão do Elastic Cream, que eu sempre indico. E eu acho que, assim, para qualquer tratamento, você tem que ter uma associação de home care, porque senão não dá certo. A resposta não é a mesma. Porque elas já não têm necessidade. Então, você faz uma drenagem com um produto que já ajuda a drenagem, que já hidrata esse tecido, que já desintoxica, que já desinflama, e ela faz uma utilização em casa de home care, ela vai ser aquela grávida que o pessoal vai olhar e falar assim: você não acredita que ficou grávida. E ela vai te agradecer também no pós-parto. A questão da firmeza da pele, da flacidez que fica, é óbvio, né? 9 meses aquela pele estirando, ela vai voltar. Tem o período que é o período elástico, né? Que a pele volta. Mas se não tiver cuidados durante a gestação, infelizmente, essa pele vai ficar com aquele. Pode até não romper estrias, mas ela vai ficar com aquela pochetezinha, que é aquela pele bem Não, e de irrigada fato na parece que a região pele anseia abdominal. por Nunca algo, ficar assim, com por esse aspecto. hidratação, por você, né, utilizar um produto. Eu fiquei desesperada, de fato, de utilizar, né, enfim, começa a ler um monte de coisa, e assim, minha primeira alternativa, lógico, foi a Adicus também, então já o primeiro produto que eu comprei para utilizar, mas você sente de fato que a pele reage quando você cuida, né, quando você coloca um hidratante, você sente que a pele fica bem melhor, principalmente na barriga, que você sente um estirar mesmo, né, então de fato faz a diferença. E o dia Sente que você não falta. toma, você Sente sente falta. falta, Porque não você, tem? às vezes, O dia que você assim, não sei lá, passa? de um dia para o outro, você sente um Então, estirar mesmo. Parece que tá puxando toda a sua barriga. Eu acho que é um momento, talvez, de crescimento. Parece que ela escolhe o momento para crescer. E aí você tem um hidratante, tem um elastina que hidrata, nutre, né? é. Enfim, tem colágeno, elastina, e realmente faz toda a diferença para você cuidar da pele. Agora me.
E assim, eu estou muito feliz que você esteja grávida, parabéns mesmo. Passa bastante, como eu falo para as minhas grávidas, agora você também. Passa não só na barriga, interno de coxa, quadril também, o culote também passa bastante. E eu vou fazer meu Tem convite que para ir você aqui lá. ao vivo. Você vai lá na clínica e vai ser Eu mimada quero por mim. É meu plaquinha, tá? convite. Com o nome da minha filha, com a semana, com tudo. Com certeza. Agora você Isabela. fala qual que é o nome do bebê. É Isabela. menina ou menina? Ai, parabéns, Josi, agora me fala do Isabela. método Maternity, assim, de uma maneira Tem resumida, comida como é que você também? chegou nesse método? Tá acabando o nosso tempo, né? Não dá pra gente estender muito. Mas a gente veio aqui falando, né, do Ai, método ele é Maternity, bom, você é explicou um bom. pouquinho passo a passo, mas como é que você chegou nessa metodologia? Então, eu fui fazendo inicialmente eu fazia só a drenagem tradicional, depois que eu fiz também a minha especialização com a formação internacional do Leduc, estou em formação ainda do método Voda, eu fui fazendo a junção e verificando também a fisiologia da mãe, como que esses hormônios influenciam na questão de você associar drenagem e saber entender, por exemplo, assim, os membros inferiores a gente sempre tem que fazer drenagem, mas os membros superiores eles não incha tanto. Então, assim, como que eu posso proporcionar para uma gestante um momento de acalento realmente, de drenar, dela se sentir querida, dela realmente se conectar com o bebê. Então, nesse método eu coloco a musicoterapia, eu associo com a aromaterapia, normalmente eu vejo os óleos, porque também tem óleos emenagogos, que são os abortivos, então tem que tomar muito cuidado, mesmo que seja só pelo olfato, porque pode sim causar um aborto. Então eu utilizo sempre musicoterapia, que eu vou variando, coloco essa venda. Então, assim, eu tento nesse método Mater de proporcionar um bem-estar fisiológico, mas também fazer com que a mãe se conecte com o bebê. E normalmente elas deitam assim, ela fala assim, nossa, o meu bebê mexe, o meu bebê fica quietinho, assim, ele escuta a sua voz, olha só como chuta. Então eu tentei fazer nesse método alternativas de proporcionar para a mamãe esse bem-estar fisiológico, que ela vai usufruir dessa fisiologia, desse bem-estar durante toda a gestação e pós-gestação também, porque ela está se cuidando, desintoxicando esse benefício, associando também junto, né, a musicoterapia, a aromaterapia, utilização de princípios ativos que foram selecionados por mim a dedo, estudando cada princípio ativo e no rosto, todas as manobras que eu tenho de estímulo, eu utilizo a crioterapia. Que, por exemplo, assim, você vem fazer drenagem com a temperatura das suas mãos, depois você vem com a crioterapia, que é aquele geladinho. Então, a gente tem a dilatação e a constrição dos vasos faciais, o que a mamãe já sai com aquela sensação de bem-estar. Então, esse método foi na questão de viabilizar esse cuidado com a mamãe e, na verdade, não só a terapia aplicada. Como que eu preparo esse ambiente? O que eu ofereço de diferencial? Então, isso para mim é o meu método materno, que na verdade surgiu como maternidade como uma visão ampla, que hoje eu divido, às vezes, quando eu vou dar curso de maternidade, cuidados na gestação, maternidade, cuidado no pós-parto, e também tem agora esse outro leque que eu estou ampliando de especialização que eu estou fazendo, que é Chantala. Então, na verdade, o método é proporcionar para a mamãe um momento ainda melhor de bem-estar, de conexão com o bebê e para que ela também entenda. Porque todo mundo quer ser mãe, mas assim, embora a gente tenha hoje na internet e por pessoas falando assim, muitas informações, quando você efetivamente senta e conversa com uma gestante, ela fala assim, sério? Não acredito, porque uma coisa é você ler, outra coisa é ser explicado de uma forma que você compreenda, que você se coloque naquilo, que você se sinta mãe. Porque são muitas mudanças, o corpo muda, a barriga cresce, tem pais que às vezes têm medo de tocar a barriga da mamãe, daí ela não vê como medo, ela vê como uma rejeição, e nisso vai afetando o psicológico. Então, o meu método é eu abraçar essa mamãe, eu entender essa mamãe, e através de estudos que eu faço diários, estudo diariamente, ainda vou pegar a minha certificação, estou fazendo o meu TCC da questão da fisioterapia na saúde da mulher. Então, é entender também um pouco da mudança, da alteração que tem isso na cabeça, qual o impacto para a mamãe. E causar o bem-estar não só na manobra. Ela sair de lá falando assim, poxa vida, eu estava ansiosa pra caramba, estava querendo devorar um pote de E é o que sorvete, se agora eu tô propõe a bem, eu tô calma, estética, né, agora eu me Josi? Que é encontrei. unir Porque é saúde, isso que beleza e acontece, tudo bem-estar, né? terapia. Você está falando de uma visão 360, né? De entender o cliente como um É, todo. Deixa eu só interromper você um minutinho, que estão perguntando a respeito de drenagem facial na gestante. Qual o produto que pode utilizar? Aí eu vou dar o pitaco aqui. A gente indica, né? A gente tem um produto maravilhoso que é o Hialo Clean GF,
que tem hialurônico, tem 2 tipos de fator de crescimento e é um produto que a profissional pode utilizar para fazer essa drenagem facial, tá? E outra coisa que perguntaram, quanto você cobra E aí, na para sessão? finalizar, que eu não falei. Estão perguntando qual o valor que deveria Quanto eu cobrar, né? Para cobro? ter uma ideia. Porque Ah, aqui é importante. menos E de aqui é 2.000 importante reais eu não pautar que é cobro. Brasil, né? Então, assim, Sim, isso a gente está falando do o Rio de valor, Janeiro, né? sim, ó, o valor, ele é sim, o valor ele é relativo porque você tem que primeiro saber o seu custo fixo. Isso você tem que entender. Se você não sabe o seu custo fixo ainda, sente e faça o seu planejamento de negócio. O custo fixo vai envolver o que você gasta com água, luz, você pega todo o seu custo fixo e divide por uma estimativa de cliente que você tem no mês. Então você sabe, por exemplo, assim, se eu atender no meu espaço, vamos supor, por menos de 100 reais, eu não pago a minha hora clínica. Então, a minha terapia não pode ser menos de 100 reais. Se o seu custo fixo for 50 reais, não há mal nenhum, não há depreciação nenhuma em você cobrar 100, 120. Eu faço pacotes com valores crescentes. Eu hoje, a minha terapia, quando o cliente fecha 20 sessões, a minha sessão sai a 150 reais. Quando ela fecha uma sessão avulsa, é 200 reais. Só que já foi 250, é 200 reais agora na crise. Por quê? É óbvio, tem pessoas que cobram mais barato? Tem, mas a minha clínica, ela é Isso é situada em importante Ipanema. ressaltar. Ipanema, o aluguel é caro. Não é querer falar, ela vai cobrar mais caro. Não é cobrar mais caro. Às vezes você vai numa clínica, você acha que ela cobra 300 reais. Mas aonde essa clínica está? Às vezes quem cobra 300 reais não gasta, não ganha, não tem o lucro que uma pessoa que cobra 100. Porque às vezes a pessoa que cobra 100 tem 30 reais de custo fixo. Então você precisa entender o seu custo e cobrar um valor que seja justo, que retorne para você o investimento que você fez em curso, porque isso é muito importante. Eu paguei um valor caro e não me arrependo, porque eu acho que uma coisa que você tem que sempre pensar. Curso e conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Quanto mais você tem, melhor você é, e melhor você consegue mudar. Então, você tem que pensar nisso. Então, a média aqui no Rio de Janeiro, eu já vi que tem pessoas que cobram 70 reais, eu já vi pessoas que cobram 100 reais. Eu tenho uma aluna minha que é na Barra, ela não tem espaço, ela vai até a casa da cliente e ela cobra 90 reais a drenagem. Ela perguntou para mim assim, Josi, tá muito barato? Eu falei assim, tá pagando o seu deslocamento? Ela não gasta nada, é do lado da minha casa. Eu falei assim, então você tem o custo com o quê? Com o produto. Ela, exatamente. Eu falei assim, quanto rendimento dá o seu produto? Ela, dá para tanto. Eu falei assim, então você está tendo um custo com essa sua cliente de 10 reais, 80 reais de lucro. Então ela tá ganhando É. pouco? Não, E ela ganha mais do que eu. Então, é isso que isso que precisa você falou é muito entender quando você importante, né, coloca um Júlia? Porque preço. justamente assim, é sazonal, desculpa, sazonal, é local, né? Então a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, né? Então, assim, e vai muito do custo de fato da clínica, de onde ela está, do quanto ela investe, tudo isso. A Áticos já proporciona diversas palestras, diversas lives aqui a respeito disso. E todas as lives, elas ficam salvas no YouTube, @Áticos Profissional. Então lá tem como agregar valor ao seu negócio pós-crise, enfim, vários outros temas também. Essa eu sei de cabeça porque foi eu que fiz. Mas tem outros temas também importantes de formação de preço, de como voltar ao atendimento. Então, que o cliente pode acessar e ter, enfim, todo o conteúdo. Josi, a gente vai ter que terminar, porque senão o Instagram derruba a gente. Tá faltando, É uma acho que coisa. 2 minutos, menos de Ai, 2 minutos. Deixa a gente, sua foi rede muito rápido. social, porque tem muita gente fazendo Eu mais espero, eu perguntas espero que eu aqui tenha e querendo colaborado. saber do método, como é que tem mais informação e tudo mais. Então, se você puder escrever ou falar aqui sua rede social, acho legal para a galera poder acompanhar. E agradecer mais uma vez, né, por você dividir com a gente todo o seu Tá, conhecimento. gente? Eu que agradeço, eu espero do fundo do coração ter contribuído, porque eu sei que sempre tem muita dúvida na questão disso. Eu estou colocando aqui o meu site, onde tem todas as informações. O meu Instagram já está no josifranca.estética. Eu também tenho agora um canal no YouTube que eu comecei a criar. Eu estava brincando, eu tenho 3 seguidores só, que eu acabei de criar também. Mas eu sempre tento postar alguma coisa, porque eu acho que assim, quanto mais a gente partilha, mais a gente cresce enquanto conhecimento. Tem que compartilhar. E não tenham medo de compartilhar conhecimento.
Nós somos, na verdade, companheiras e parceiras uma das outras. Se você não pode drenar e alguém pode drenar, que bom, porque o dia que ela não puder, ela te indica. Eu acho que é isso que tem que ter, essa união maior no mundo da estética, porque os médicos são unidos, os fisioterapeutas são unidos, vamos Perfeita ser unidos também, colocação, nós Josi. esteticista. Parabéns, obrigada mais uma vez. Obrigada aos comentários, que não deu para a gente falar com todo mundo. Eu vi aqui o Michel comentando, a Gigi comentando, Sueli, a Sônia, a Lindaci, vários profissionais aqui, né, dividindo aqui informações com a gente, mas não dá para a gente conversar com todo mundo. Mas fica aí a gratidão, o carinho por todo mundo que está assistindo a gente. E semana que vem tem mais live. A gente em breve divulga. E também fico à disposição, quem quiser fazer pergunta lá no direct, pode mandar que eu respondo. Estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisem, gente. Michele, muito obrigada. Parabéns uma surpresa, demais. Deixa a surpresa para a live. Beijo, obrigada, né? Viu? Obrigada mais uma vez. Parabéns, você merece. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Gente, beijo.